Alô, amados, sejam bem-vindos, boa noite a mais uma live, né, no programa Onda Quântica. E hoje, né, nós vamos falar sobre uma grande matemática, né, talvez uma pessoa que tenha sido talvez injustiçada, talvez acho que essa seria a palavra certa, na voz de nada mais e nada menos que um grande doutor, de um grande professor, um ser assim, eu acabei de falar para ele que ele é um ser celestial, cortaram as asas e ele está aqui, veio nos ensinar, aqui o príncipe dos serafins nos ensinar tudo o que temos que saber sobre o universo, né, e o que há nele, né, e tudo focado na ciência, o que mais bonito isso é na ciência. Muito boa noite, professor Elaiel, né, José Abdala, Elaia Neto, seja bem-vindo, né? Certo? Boa noite, Selva. Boa noite a todo mundo que eventualmente estiver nos seguindo. Boa noite também aos teus ouvintes habituais. E vamos prosseguir hoje num dia muito importante, né? Sim. Primeiro de tudo, me congratulando com todas as mulheres do mundo. Hoje uma pessoa me perguntou se o Dia Internacional da Mulher era para celebrar as mulheres bem-sucedidas. Falei, não, é para celebrar sobretudo as mulheres mais oprimidas. Então nós estamos aqui para celebrar as mulheres, as bem-sucedidas, as oprimidas, as mais e menos oprimidas. Então, é o Dia das Mulheres. Estamos aqui para celebrar. E, como eu falei no resumo que eu até mandei da palestra, que eu mandei para a Selva, é muito importante a gente respeitar aquilo que se chama lugar de fala. Eu, como homem, como físico, não tenho lugar de fala para abordar a questão do gênero na ciência, a mulher cientista. Isso eu tenho colegas físicas, químicas, matemáticas, sociólogas, mulheres cientistas de todas as áreas que podem abordar com toda a propriedade a questão do gênero nas ciências. Eu estou aqui para abordar. O meu lugar de fala é como homem, como físico, reconhecedor e assim um grande admirador do trabalho da Amy Neder. Então, só para deixar claro, porque a gente está num momento assim que a gente vive muito as questões identitárias, que eu não gostaria de usurpar esse tempo e esse espaço aqui com a Selva e os ouvintes para abordar uma questão que não me é propícia, que é a questão do gênero. Eu vou abordar, sim, o trabalho. O trabalho é unissex. O trabalho não tem gênero. Então, vamos abordar o trabalho de uma grande mulher, sempre mostrando a repercussão, a reverberação infinita do trabalho dessa grande mulher e falando também, aproveitando também a ocasião para falar eventualmente, de outras mulheres na física, também na física brasileira. Aliás, Selva, nada disso eu falei com você, mas eu gostaria muito de dedicar essa nossa conversa, essa Sim. nossa discussão com um público e a uma pessoa, uma física, que era uma grande amiga e que, infelizmente, nos deixou jovem em 2013, vítima de um acidente no quintal da casa dela. Paulistana, corintiana, doente. O nome dela é Maria Carolina Nemes. Ela era paulistana, mas se colocou como professora titular na UFMG, em BH. E nós éramos muito amigos, né? E continuamos muito amigos. Não esqueço do sorriso da Carol. E queria dizer que assim, é uma grande mulher que vale a pena a gente lembrar. Hoje a minha tribo é a tribo da física. Então, deixa eu homenagear uma grande física, sim, uma grande física, uma grande pessoa, um grande ser humano que, infelizmente, nos deixou fisicamente, mas deixou um grande legado e dela nós nunca nos esqueceremos. E a física brasileira, em muitos momentos, deve muitos físicos ocupados, professores Brasil afora, que foram formados pela Maria Carolina Nemes. Então, eu dedico a ela essa nossa conversa de hoje. Ok, professor, sim, dedicamos juntos, então, embora eu não tenha conhecido, vindo do senhor deve ter sido uma grande referência, com certeza. E não somente a Amy Noether, né, Noether ou Neder, não sei, enfim, os americanos chamam ela Neder, de isso mesmo, Neder, Neder. os alemães chamam ela de Noether, né, mas enfim. Não somente ela, né, a Não própria somente Marie Curie, que também, isso. ela somente foi lembrada do jeito que foi lembrada pelo que ela fez, né? Porque Exatamente, pelo ela deu, trabalho.
literalmente a vida dela, ao trabalho dela. Então, não tem como você voltar atrás e dizer que não, né? Isso. E existem tantas outras, Sim. mestre, que não, enfim, se a gente tiver que fazer aí uma fila, vai gente a rodo Eu aí. gostaria de deixar claro também aqui uma coisa, assim, nesse dia de hoje, assim, em que nós falamos do trabalho, né, do trabalho de muitas mulheres, queria registrar também a primeira doutora em física do Brasil, que era paulistana, também se chamava Sônia Aschauer. Foi a primeira mulher que se doutorou em física no Brasil, e nesse tempo não tinha o doutorado em física no Brasil. Ela foi fazer o doutorado em Cambridge, se doutorou em Cambridge aos 25 anos, em 1948. Se doutorou com ninguém menos do que com Paul Dirac. Só isso, e eu né? não conhecia a Sônia Schauer quando eu saí do Brasil. Quando eu fui fazer meu doutorado fora, e durante meu doutorado, meu período lá no Centro Internacional de Física Teórica em Trieste, tendo conhecido o professor Paul Dirac, e tendo tido aulas com ele, aí sim me falou da sua ex-estudante brasileira, Sônia Schauer. Infelizmente, a Sônia Schauer voltou para o Brasil e, com 25 anos. 5 meses depois, ela morreu. Morreu de uma pneumonia generalizada em São Paulo, mas foi assim a primeira mulher doutora em física no Brasil, e ela se graduou junto com uma outra mulher, foram as duas primeiras graduadas em física no Brasil, Elisa Frota Pessoa, essa eu cheguei a conhecer, porque ela foi professora do CBPF, então queria lembrar também dessas duas primeiras físicas formadas, graduadas no Brasil, e a Sônia Schauer, que fez o doutorado em Cambridge, foi a primeira doutora em física da nossa comunidade brasileira. Sim. Muito legal, nossa, bem bacana. Eu sabia da história da Sofia, da Sofia, e eu sei que a história dela também não é uma grande história cheia de coisas bonitas e maravilhosas, não. Eu sei que a história dela também não é muito propensa à felicidade, mas enfim. Eu vou falar assim, como eu falei contigo, né, Selva, assim, conversando com as pessoas, sobre o alcance do trabalho da Amy Noether. E claro que ao longo da nossa discussão vão sair outros nomes de físicas, né? Sim. Mas assim, eu só queria deixar claro que eu não vou poder, só queria deixar claro que eu não vou poder, assim, não vou querer abordar a questão do gênero, porque não é uma questão, né, própria. Sim. Só isso eu queria deixar bem claro. Não, sim, a gente sabe aqui, a gente entende isso. No caso da Amy, também eu acho que ela foi uma das primeiras a se graduar. Bom, aí o senhor vai contar a história dela, né, provavelmente. Então, professor, fique à vontade para trazer essa história da Amy para a gente, e os seus feitos, né? Isso, exatamente, sobretudo os seus feitos. Então, nós estamos falando de uma matemática, uma mulher matemática alemã, o nome dela era Amélie M. Noether, conhecida na física como Noether. E eu vim com essa camiseta aqui, justamente, Teorema de Noether. Foi uma camiseta feita por um companheiro nosso, professor no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o Instituto Federal de Juiz de Fora, o professor Thales Costa Soares e a esposa deles. Eles têm assim, vamos dizer assim, uma pequena interesse de fazer camisetas da física, e nós organizamos essa camiseta aqui em 2018, porque foram justamente os 100 anos da publicação do trabalho da Noether. Então está aqui, a natureza e suas simetrias, através do Teorema de Noether. Então a Noether era uma matemática, e a gente sabe que existe uma relação muito íntima entre a matemática e a física, né? Qual é a fronteira entre a matemática e a física, né? O professor Paul Dirac, né, em muitas ocasiões a gente fala dele, ele colocava de uma maneira muito interessante que eu acho que pode ajudar um jovem, talvez, a compreender. Ou uma pessoa também que não seja iniciada na área a compreender. O professor Dirac dizia que a matemática é um conjunto de regras que os matemáticos inventam. A física é um conjunto de regras que a natureza nos dá. A questão agora é saber se as regras criadas pelos matemáticos, elas estão de acordo com as regras que nós descobrimos na natureza. Então, o Paul Dirac, nesse artigo dele de 1939, chamado A Relação entre a Matemática e a Física, o professor Paul Dirac foi prêmio Nobel de 1933 pela previsão teórica da antimatéria, da existência de antimatéria, coisa que é consequência do Teorema de Noether, tá aqui, do Teorema de Noether. Então, a Amy Noether era essa matemática, e ela vinha estudando questões, o importante também chamar a atenção, não há geração espontânea.
A Amy Noether, ela estava numa escola de pensamento, numa escola onde se desenvolvia um grande pensamento da física que vinha surgindo no início do século XX, que era o departamento de física da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Então, ela estava num grupo de grandes matemáticos, né? O próprio pai dela era matemático, né? Mas ela, digamos, ela não seguiu a linha de trabalhos do pai. Ela se associou a outros matemáticos, como Felix Klein, que era uma pessoa, que, vamos dizer assim, era o decano do grupo ali. Ela também associou a David Hilbert, que era um grande amigo dela, praticamente da mesma idade, e Hermann Weyl, que foi um dos maiores matemáticos também do século XX. Então, ela foi formada nesse grupo. O que é importante observar, justamente o que eu estou querendo chamar a atenção, não para o aspecto assim, que seria um gênio, ela estava num lugar onde se pensava a matemática em conexão com a física que vinha se desenvolvendo no primeiro quarto do século XX, entre 20 e 25, que era a gestação dessa teoria que nós chamamos de mecânica quântica ou de física quântica. Então, a Amy Noether, ela estava numa linha de trabalho muito contextualizada. E ela buscou, pela matemática, compreender alguns problemas que seriam importantes para a física. Mas aqui eu também queria chamar a atenção para um outro aspecto que não é tão trivial, para quem está fora da ciência. Sempre aquela discussão, será que toda pesquisa tem que ser útil de partida ou uma pesquisa pode nascer inútil e a utilidade vem tempos depois? Então, essa é uma questão. Vamos apoiar a pesquisa inútil, quer dizer, criou-se, né, vamos dizer, os pragmáticos radicais, criaram essa expressão de pesquisa inútil, que não existe. O que existe é pesquisa. A pesquisa existe desde que ela tenha significado. Então, a Amy Noether, ela veio trabalhando numa questão que, naquele momento, o primeiro trabalho dela é de 1915. Vamos lembrar que a Amy Noether, ela é de 1882. Então, vamos dizer, em 1815, né, ela tinha 33 anos, ela elabora um primeiro resultado, que eu já vou dizer o que é, em palavras bem palatáveis, né, para não apresentar equações, nem falar o jargão fisiquês, nem matematiquês, vamos falar o jargão do cidadão. Então, ela veio em 1915, ela já inspirada, aí é importante dizer, inspirada pelo trabalho do professor Einstein, dos trabalhos do professor Einstein de 1915, quando ele lança a teoria da relatividade geral. Então, a Amy Noether, nesse grupo de trabalho ao qual ela pertencia, com esses grandes matemáticos, eles se debruçaram sobre as novas ideias do Einstein, sobre a relatividade geral de 1915, e inspirada por esses trabalhos, ela vai desenvolver o seu trabalho em matemática com a perspectiva de que aquele trabalho pudesse, de alguma forma, se ligar a questões de física. Só que esse trabalho, em pouco tempo, ele repercute fortemente na física com o nascimento da mecânica quântica, em 1925, 26. Bom, e ele hoje, até hoje, a gente pode dizer quase que a todo momento, pelo menos na nossa área de trabalho da física, que é a física de partículas e a chamada física das interações fundamentais, a gente pode dizer quase que a todo momento, Amy Noether presente. A Noether está sempre presente através do seu trabalho. Então, o primeiro teorema de Noether é de 1915, mas ela não publica oficialmente. Ela tem o resultado, vamos dizer, na gaveta. 3 anos depois, em 1918, ela estende esse resultado, depois eu vou dizer como. Então, em 1918, ela publica o trabalho de 1915, que é o primeiro teorema de Noether, e também o segundo teorema de Noether, que é de 18. Ela junta os dois e publica nesse trabalho. Esse segundo trabalho dela, sobretudo de 1918, ele é um trabalho extremamente premonitor. Ele vai ser a base de uma física que vai nos fazer, hoje, compreender, através, né, de uma abordagem que a física dá, as forças fundamentais da natureza. O que são as interações fundamentais, quem são as forças que regem o universo. E quando a gente fala hoje, o público, em geral, já ouviu falar do bóson de Higgs, já ouviu falar da antimatéria, já ouviu falar de buracos negros, já ouviu falar de teoria das cordas. Tudo isso aí é a abordagem que tem a sua raiz
nos teoremas de Noether, tanto no primeiro quanto no segundo. Se hoje nós falamos, quer dizer, quando o professor Dirac prevê, em 1931, por argumentação matemática, por argumentação teórica, quando ele prevê a existência da antimatéria, que aparece um ano depois no laboratório, é descoberto em laboratório um ano depois da previsão, ele estava ancorado nos teoremas de Noether. Então, assim, Noether tratou de uma questão muito importante na física, que nós buscamos totalmente, hoje, completamente, quase que diariamente na física, a busca de simetrias, compreender as simetrias dos sistemas físicos, as simetrias das forças da natureza, porque através da compreensão dessas simetrias, nós podemos fazer uma análise muito detalhada da evolução do universo. E, mais ainda, né, fazer previsões. Então, grandes previsões, o bóson de Higgs, cuja descoberta foi anunciada em 2012, procurou-se por esse bóson de Higgs, né, vamos dizer assim, a previsão de que ele existiria foi de 48 anos antes, foi de 1964. Não foi feita pela Amy Noether, porque a Amy Noether já tinha morrido, ela morreu em 1935. Ela morreu razoavelmente jovem, morreu lá com seus praticamente 58 anos de idade. Então, a Amy Noether, ela lançou teorias, formulações, que fizeram com que previsões fossem feitas anos depois, e muitos anos depois, décadas depois, as previsões associadas a essas descobertas fossem encontradas em laboratório, como foi o caso da antimatéria, né, que demorou pouco para ser descoberto, um ano só, mas foi o caso do bóson de Higgs, que levou 48 anos na gaveta até ser descoberto em laboratório e anunciada a descoberta dele em 2012. Então, eu acho importante a gente também, quando está falando da Noether, não falar só do seu trabalho, mas a repercussão de seu trabalho. Grandes descobertas da física, elas vieram de previsões, de antecipações que se ancoraram nos resultados dos dois teoremas de Noether. Então, a palavra-chave, né? Então, quando nós estamos falando dos teoremas de Noether, na verdade, né, às vezes a palavra teorema espanta um pouco o público, porque às vezes, né, muita gente tem medo da matemática, por alguma questão, às vezes, ligada ao ensino, experiências, às vezes, negativas que teve com a matemática, mas não tem nada disso. A palavra teorema não é para espantar ninguém, nós estamos falando aqui de um trabalho, né, de uma demonstração de um fato matemático que é muito importante para a física. Eu considero, francamente falando, é uma opinião minha, pode ser um pouco exagerada, e eu não duvido, assim, não me submeto à crítica e faço essa afirmação que eu considero um pouco exagerada, mas assim, é sincera, é que os resultados dos dois teoremas de Noether, na minha opinião, estão entre os resultados mais profundos da matemática e da física. Não são os mais profundos, mas estão entre grandes realizações do pensamento humano. Porque o que a Noether faz, o que o trabalho da Amy Noether faz, é colocar em relação dois mundos completamente, a gente diria, ortogonais, invisíveis um ao outro. Ela parte de equações matemáticas abstratas, e essas equações matemáticas apresentam propriedades. E o que se vê depois, nem tudo foi ela que fez. Ela estudou o sistema matemático, as equações matemáticas e aquelas, que eu vou dizer o que é daqui a pouco, as simetrias matemáticas associadas àquelas equações. Então, ela fez um trabalho matemático. Só que, poucos anos depois, praticamente 8, 9 anos depois, os físicos que estavam desenvolvendo a mecânica quântica perceberam que os resultados de Noether, eles eram tudo que a mecânica quântica precisava para poder nos dar uma descrição bastante precisa, confiável e com alto poder de predição do que acontece no mundo submicroscópico, o que acontece no mundo atômico, o que acontece no mundo nuclear, o que acontece no mundo subnuclear,
o que acontece no mundo subnuclear, como nós conhecemos hoje. Então, esse trabalho, quer dizer, puramente, vamos dizer, na época, matemático, a importância também de se, digamos, perceber o significado desse trabalho é que, na época, ele não era um trabalho útil, ele se tornou, vamos dizer assim, um trabalho aplicado na física, na nossa descrição da natureza, alguns anos depois. Então, o que a M. Noether fez foi, nós sabemos que todo mundo que passou um momentinho, nem que seja na 8ª série do ensino fundamental, na 9ª série, né, do ensino fundamental, vê que na física nós precisamos de equações matemáticas. Né? Aquele mínimo de física precisa de algumas equações matemáticas. Então, a matemática está presente na física. E, então, essas equações matemáticas, quer dizer, o matemático conversa com essas equações, trabalha essas equações, elabora teorias a partir dessas equações. Então, a M. Noether, ela vai estudar equações matemáticas ligadas à descrição de um sistema através da sua energia. Se nós queremos compreender um sistema, vamos dizer, pode ser um sistema, pode ser um átomo, pode ser uma molécula, pode ser um núcleo atômico, pode ser uma galáxia, pode ser uma estrela, pode ser um conjunto de estrelas, não necessariamente uma galáxia. Nós vamos estudar esses sistemas físicos sempre focando na energia. Quer dizer, a palavra energia é uma palavra do dia a dia de todo mundo, né? Energia a gente usa em todas as situações, né? Então, o físico está sempre interessado em descrever um sistema, construindo para a descrição matemática desse sistema uma grandeza matemática que descreva a energia desse sistema. Então, nós descrevemos os sistemas, outras grandezas também, mas assim, a grandeza que eu queria chamar a atenção para colocar uma primeira ideia para o público em geral, né, é a grandeza energia. Vamos estudar a energia de um sistema. Para estudar a energia desse sistema, eu preciso de equações matemáticas e de grandezas matemáticas ligadas por equações que vão descrever essa energia. Bom, e às vezes o problema de resolver essas equações para compreender a evolução de um sistema no tempo, à medida como o sistema vai evoluir no tempo, vai crescer, desenvolver, evoluir, até morrer, até se apagar, eu preciso resolver essas equações matemáticas, que podem ser muito complicadas. E o método das simetrias é uma abordagem matemática que veio da geometria. E, não é da geometria recente, não, vem dos gregos. 360 a.C., Platão, já no seu Timeus, trazia o conceito de simetria. Claro que dentro de uma abordagem muito mais simples. Quer dizer, a matemática que Platão conhecia não é a matemática que nós conhecemos hoje. A matemática de Platão seria, talvez, hoje, a matemática de um estudante da 7ª, 8ª série. Então, essa era a matemática que os gregos tinham no tempo de Platão, mais ou menos aí, 7ª série, 6ª, 7ª, 8ª série. Então, eles não estavam assim, dentro de um rigor grande matemático, mas as ideias eram importantes, as ideias estavam ali. Então, a ideia de simetria é a seguinte ideia: você tem um sistema que pode ser complicado ou não, mas ele é descrito por equações matemáticas. A brincadeira, vamos dizer assim, o método da simetria consiste no seguinte: você pode revirar o teu sistema, mexe no teu sistema, revira o teu sistema, ou seja, como a gente diz na linguagem da física e da matemática, realize transformações sobre o teu sistema. Se essas transformações modificarem, desarrumarem o sistema, desarruma de um jeito, desarruma de outro, desarruma de outro modo, o sistema pode ser colocado em diferentes configurações, mas se todas tiverem a mesma energia, eu mexi no sistema, baguncei o sistema, depois eu arrumei o sistema, depois eu desarrumei de uma outra forma, fiz tudo isso, mas a energia do sistema não mudou. Então, isso diz que nós temos uma simetria. A simetria é aquela transformação que não altera, você altera o sistema sem alterar a sua energia. Isso é um jogo muito delicado, né? Você vai mexer, sempre que você mexe em alguma coisa, ou você joga energia naquela coisa, ou você rouba energia daquela coisa.
Você pode estar sugando energia dos alimentos, ou você pode estar jogando energia ao movimentar, por exemplo, um carrinho, levantar um livro, mudar o livro de estante, você está jogando energia. Então, quando você mexe num sistema e não altera a energia dele, isso é muito, muito importante. Então, os teoremas da M-Noether, eles vinham nessa situação, vinham vamos dizer, nessa batida. Você tem um sistema matemático que pode descrever alguma física. E esse sistema matemático tem equações. E o que ela mostrou foi que certas transformações, ela descobriu tipos de transformação que não mexiam na energia do sistema. Então ela dizia, poxa, eu posso mexer nos sistemas de uma certa maneira e a energia não muda e outras coisas também não mudam, mas vamos nos focar na energia. Então isso é o que a gente chama em física, em matemática, de um problema de simetria. Você mexe, altera, mas não muda a energia. E isso tem uma importância muito grande, porque é através dessas simetrias que nós temos que descobrir, por isso que nós estamos sempre buscando cada vez mais simetrias, é que nós vamos poder compreender a dinâmica de sistemas que seriam extremamente complicadas de compreender se eu não tivesse esse método instituído pela simetria. E com esse método eu consigo classificar as minhas estruturas físicas. Quando eu falo do elétron, quando nós falamos de um pósitron, que é a antimatéria do elétron, quando nós falamos de um fóton, que é a partícula de luz, ou quando nós falamos de um neutrino, ou quando nós falamos de um quark, que é o constituinte do próton, que são constituintes do nêutron também, nós estamos falando de aquilo que nós chamamos em física de partículas fundamentais, que seriam átomos muito fundamentais da natureza, as menores partículas de natureza. E essas partículas, elas são classificadas, elas são identificadas através do método das simetrias. Então, quando eu digo, isso é um elétron, porque ele tem essas e essas propriedades. Ele tem a sua massinha, ou seja, o seu peso, ele tem a sua carga, ele tem a sua propriedade de realizar interações com certos sistemas. Eu estou classificando o elétron. É como se a simetria ela é aquilo que me permite gerar o código de barras que identifica uma partícula, ou seja, os dados da identidade de uma pessoa. A identidade, lugar de nascimento, nome do pai, nome da mãe, cor da pele, cabelos, olhos. Então, esses atributos que estão na nossa carteira de identidade, ou os atributos que estão no código de barra de um produto, são o que nós chamamos em física de números quânticos, ou seja, aqueles números que classificam, identificam um certo objeto da natureza, que pode ser um elétron. Então, o elétron tem massa, tem carga elétrica, o elétron tem magnetismo, o elétron é o menor átomo que é o menor, vamos dizer, o menor ímã que nós temos na natureza. Então, ao identificar as características do elétron, eu estou usando o quê? Eu estou usando o teorema de Noether, porque ela me diz que o elétron, a descrição do elétron tem equações que estão associadas a certas simetrias. E essas simetrias vão nos ver que o elétron tem grandezas que não mudam com o tempo. Então, essas grandezas são imutáveis, são aquilo que nós chamamos de grandezas conservadas. E aí, se eles têm essas características que são conservadas, eu vou usar essas características perenes do elétron para classificá-lo e para entendê-lo. E quem me dá isso são as simetrias. Uma outra coisa, só para chamar a atenção do conceito, da importância desse conceito, né, de simetria. Se nós fazemos uma experiência física hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2021, fazemos uma bela experiência. Pá! Aí eu agora pego o meu sistema, vou repetir essa mesma experiência daqui a 10 dias. Aí, passa-se uma geração, daqui, vamos dizer, a 20 anos, um rapazinho que está estudando física agora, ou uma pessoa qualquer que esteja fazendo experimentos, vai pegar esse mesmo experimento e vai repetir esse experimento daqui a 20 anos, em 2041. Esse experimento vai dar os mesmos resultados. O fato das leis da física de hoje serem as leis da física de ontem, como serem as leis da física de um século atrás, ou serem as leis da física de
1000 anos atrás, ou 1 milhão de anos atrás, a lei da ação e da reação, o princípio da inércia, o princípio da ação e da reação, as leis da eletricidade, as leis do magnetismo. O fato dessas leis não mudarem com o tempo, as relações entre essas grandezas se manterem, isso é uma invariância no tempo. As leis da física não estão mudando no tempo. Isso me dá um grande resultado, que é aquilo que nós estudamos em química, em biologia, em física também, que é a conservação da energia. Então, a conservação da energia, o fato da energia do universo como um todo não mudar, ela vem do teorema de... Nós compreendemos isso não como um dado empírico, mas agora como um dado demonstrável através do teorema de Noether e através do conceito de simetria que está embutido no teorema de Noether. Então, o que eu quero dizer é que a física que se desenvolveu ao longo de todo o século XX, década de 20, instituição da mecânica quântica. Então, compreendemos o átomo. Finalmente, estamos começando a compreender o átomo. A partir de 28, o professor Dirac nos leva a uma compreensão mais estendida, uma compreensão ainda superior do que é o elétron, em 1928. Em 1931, quando ele retoma essa... Aliás, isso é importante dizer, inspirado pelo Hermann Weyl. Pelo Hermann Weyl, que era um contemporâneo da Noether, né? Então, Hermann Weyl, ele mais ou menos dá uma dica ao Dirac, fala, olha, você precisa entender melhor as simetrias da tua equação que descreve o elétron. E Dirac vai fazer isso. E em 1931, olhando as simetrias, ele prevê a existência de um antielétron, que ninguém nem falava que existisse. Então, ele lança o conceito de antimatéria como consequência do teorema de Noether. Mas não foi a Noether que disse, que deu essa, vamos dizer assim, essa sugestão. Foi um colega da Noether, um grande matemático do século XX, chamado Hermann Weyl. Então, a simetria ela é importante também por isso, porque nós vemos a natureza tal qual ela se apresenta a nós. A nossa questão é, nós nos limitamos, nos satisfazemos de compreender aquilo que nós vimos e aquilo que nós observamos e medimos, ou nós queremos saber se aquilo que nós estamos vendo, se aquilo que nós estamos medindo, que nós estamos conhecendo, não seria apenas a manifestação visível de algo muito mais profundo e geral que nós não estamos vendo. É como, às vezes eu brinco com os meninos, assim, no ensino médio, né, quando eu dou aula, assim, eu brinco dizendo, é como se eu visse apenas o rabinho de um gato que está escondido. Bom, se tem o rabinho, tem o gato. Agora, será que a partir do rabinho eu consigo fazer uma fotografia plena e completa do gatinho? Será que pela pontinha do rabo dele, que está escondido atrás da geladeira, só aquela pontinha do lado de fora, eu tenho elementos para construir, pode dizer, ó, o retrato do gato é exatamente esse. Vamos tirar o gato de trás da geladeira e vão ver que ele é exatamente isso que eu pude prever sobre ele através do rabinho. É isso que a simetria faz conosco. A existência do elétron, com o conceito de simetria, me mostrou que havia outros objetos além do elétron que nós não tínhamos detectado e que talvez nós custássemos muito a encontrar porque nós nem fazíamos ideia que existisse. Então, a importância, quer dizer, às vezes não, a importância sempre na ciência, na abstração, naquilo que a gente diz, nesse momento não serve para nada, é algo completamente abstrato, sem vínculos com a realidade. O importante é que esse momento, que é considerado um momento de inutilidade, ele pode estar abrindo as portas para nós conhecermos coisas, estruturas, objetos que nós jamais pensaríamos que existisse e que talvez, se nós descobríssemos por acaso, iríamos levar muitos anos e talvez alguns deles nós nem encontrássemos. Então, a importância do conceito de simetria é essa. Quer dizer, a simetria é aquilo que te faz construir o todo a partir de alguma parte, ou a partir das partes. Então, muitas previsões, o próprio bóson de Higgs, quer dizer, quando em 1964 se faz a previsão de existência do bóson de Higgs, não se pensava que existisse o bóson de Higgs, ele demorou muito a ser encontrado nos experimentos, na natureza, mas as simetrias
do problema que envolvia o bóson de Higgs, que é uma parte da física que nós chamamos de a física da radioatividade, a física dos decaimentos. Quando um núcleo atômico é radioativo, é perigosíssimo, ele emite raios gama, emite raios X, emite radiação perigosa, radiação ionizante. Quando esse núcleo atômico está vibrando e emite radiação, isso é um tipo de força na natureza que nós chamamos de interação nuclear fraca. E na compreensão, na tentativa, nos anos 50 e 60, de se compreender esse tipo de força da natureza, as simetrias que foram colocadas nesse problema, quer dizer, para se compreender esse problema, então já se vinha nessa toada, nessa batida das simetrias. Então, se encontrou quais deveriam ser as simetrias envolvidas nesse problema físico. E quando se encontrou essa simetria, ou quando foram encontradas essas simetrias, naturalmente o bóson de Higgs emerge. Então você fala, a partir do elétron, a partir do neutrino, a partir do fóton, dessas estruturas conhecidas, eu vou inferir que as simetrias que estão envolvidas naquilo que eu conheço me levam à previsão de algo que eu não conheço. E eu nem sei se vou conhecer, e nem sei se é verdadeiro. Só o tempo e as experiências vão me dizer. Então, o bóson de Higgs aparece 48 anos depois, mas já se sabia muito sobre ele. Em 1976, já se tinha um perfil, uma identidade bem característica do chamado bóson de Higgs. Ele foi previsto em 64, isso acontece em 76, sai um trabalho em que é um trabalho científico importante, onde inclusive nesse trabalho participa uma mulher, são 3 autores, 2 homens e uma mulher, Mary Gaillard. Desse trabalho emergem as características do bóson de Higgs. Isso em 76. E ele só vai ser descoberto 38 anos depois, 36 anos depois, em 2012. Então, o teorema de Noether, vamos dizer, os 2 teoremas de Noether, eles são muito importantes por isso, porque eles nos levaram que toda a física, a partir de 1900, vamos dizer, a partir dos teoremas de Noether, que são lançados em 1918, a partir desses teoremas, a mecânica quântica se institui a partir de 1925, 26, depois a gente vai compreendendo a física dos núcleos, a física nuclear, depois vamos compreendendo a física da radioatividade, que é a física dos decaimentos, né, da radiação nuclear, depois a física da eletricidade e do magnetismo já era compreendida, e associada a essa física também existe uma simetria. Então, o mundo, né, a nossa visão de natureza, a nossa visão de quem são as forças fundamentais da natureza que constituem o universo, elas vêm, todas elas, ligadas a algum tipo de simetria. Claro, se a Noether não tivesse feito esse teorema, será que alguém teria feito? Bom, isso aí é uma resposta assim, que eu não posso dar, mas assim, eu até entendo que havia muitas cabeças inteligentes, nós estamos falando de pessoas como Albert Einstein, como Paul Dirac, como Eugen Wigner, como Enrico Fermi, então, certamente alguma dessas cabeças poderia chegar lá, mas eu estou dizendo que a M. Noether foi antecipadora. Então, apesar de nós falarmos pouco, não é nem uma questão de gênero, não, é uma questão assim talvez de vício de omissão de nomes, né? A gente fala do teorema de Noether e acabou, se vai trabalhando. Mas assim, eu diria que M. Noether está sempre presente. Ela esteve presente fortemente na década de 20, na década de 30, na década de 40, blá, 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 e ela está presente hoje, 2021. Nós estamos buscando ainda simetrias que a Noether, não simetrias que ela previu, mas dentro do foco que ela deu ao problema das simetrias para relacionar física e matemática. Então, eu acho muito importante celebrar esse resultado, porque, na minha opinião, e eu já falei, eu posso estar exagerando, mas assumo o meu exagero sem culpa, é que o teorema de Noether, na minha opinião, é um dos mais profundos resultados da ciência. Ele coloca uma relação muito forte entre objetos completamente abstratos, que só existem no papel. São cálculos que não têm a ver com a nossa realidade, em princípio. E ela diz, não, essas grandezas que estão aqui, que eu obtenho aqui através das simetrias, elas vão representar estruturas da natureza, instituições naturais, como partículas, como, por exemplo, elétrons, como
pósitrons, como neutrinos, como fótons, como quarks, como outros objetos, dos quais eu não estou mencionando, para não sobrecarregar a discussão, mas ela diz que... E outra coisa também, que também está implícita no teorema de Noether, é a estrutura atômica. Então, todo mundo que estudou lá no ensino médio, aqueles orbitais atômicos com aquelas setinhas, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, o famoso 2, 8, 18, 32, aqueles números que aparecem na estruturação do átomo, eles provêm de uma simetria essa que o teorema de Noether assegura, que o teorema de Noether diz, por que 2? Por que 8? Por que 18? Por que 32? Voltamos ao teorema de Noether e vamos compreender. Então, nesse sentido, eu já vou assim, até caminhando já para fechar um pouco, né? Eu queria chamar a atenção para o trabalho dessa mulher, pouquíssimo conhecida, né? Tanto quanto Paul Dirac, que também é um homem, que foi um dos maiores físicos teóricos do século XX, eu diria que o próprio professor Dirac, né, com quem eu tive a oportunidade de ter aulas, de pedir conselhos, né, como um estudante ali diante de um monstro sagrado, né, pedia conselho, então eu respeitava muito as coisas, a gente ouvia com muita atenção, nós estudantes, tudo que ele nos dizia, né, quando nós estávamos fazendo o doutorado, e o professor Dirac sempre dizia, o grande nome é o Einstein, mas todos nós sabemos que a comunidade não esconde que Dirac, se Einstein era um rei, Dirac foi um príncipe, era o primeiro príncipe, foi um grande príncipe da física teórica. E o Paul Dirac, tanto quanto Einstein também, tinham uma grande consideração pela Emmy Noether. Quando a Emmy Noether morre em 1935 nos Estados Unidos, ela deixa a Alemanha e vai para os Estados Unidos, e ela morre em 1935, ela morre, vamos dizer, eu acho que com 53 anos, que eu acho que a Emmy Noether é 1882, isso, então ela morre com 53 anos, o Einstein faz um belo obituário, que é publicado no New York Times, e esse obituário dizia que, o Einstein dizendo sobre a Emmy Noether, essa é a matemática mais significativa e proeminente que surgiu na história desde que as mulheres tiveram acesso ao ensino superior. Então, uma grande reverência de um físico, de um cientista imortal como Albert Einstein a essa mulher. Então, eu diria para as moças que estão presentes, as meninas de ensino médio, procurem ler Emmy Noether, E-M-M-Y, Emmy. Depois, N de Nápoles, O-E-T, né? T de Tanzânia, H-E-R, Noether, Emmy Noether. Procurem ler sobre essa mulher. Ela é uma referência, né, para as mulheres e para os homens. Não é uma referência só de gênero. Ela é uma referência unissex. Ela é uma referência para o pensamento humano. Como eu disse, os seus resultados, na minha opinião, estão entre os resultados mais profundos da ciência. Então, eu queria, nesse momento, assim, também chamar a atenção para o fato de outras grandes mulheres... obrigado, Selva, por ter colocado o nome aqui na tela. Emmy Noether. Leiam sobre ela, façam trabalhos sobre ela, né? Se pediam algum trabalho sobre o Dia da Mulher, falem, busquem essas referências, tanto homens quanto mulheres, né? Porque são grandes pensadores. E, assim, resgatar, sobretudo, o nome dessas pessoas desconhecidas, né? Desconhecidas para o grande público, porque o grande público, quando se fala de física, se pensa muito em Einstein e, mais recentemente, no Stephen Hawking. Mas houve muitos grandes físicos, como Paul Dirac, como Enrico Fermi, Paul Wigner, Cheng-Ning Yang, e eu queria chamar a atenção aqui, que é uma coisa assim, aí eu não vou fazer a questão do gênero, mas queria dar uma referência ao público, que eu acho que é uma informação importante para o grande público. O primeiro prêmio Nobel em Física foi instituído em 1901. Esse prêmio Nobel foi dado pelas pesquisas feitas com os recém-descobertos raios-x. 1901, Röntgen ganha o prêmio Nobel de Física. De 1901 a 2021, perdão, nós estamos falando, portanto, de 120 anos, né, de prêmio Nobel, em física, apenas três foram concedidos a mulheres. A primeira delas foi a Madame Curie, né, que era polonesa, Maria Skłodowska-Curie.
que a gente depois chamou de Madame Curie, porque ela se radicou na França, se casou com um francês, com quem ela se casou e com quem ela dividiu o Prêmio Nobel de 1903. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903. Foi o terceiro Prêmio Nobel instituído, ela levou com o marido e um outro colaborador. Em 1911, ela ganha o Prêmio Nobel de Química. Então, Marie Curie foi laureada com 2 prêmios Nobel, um de Física e um de Química. Depois da Marie Curie, que ganhou o Prêmio Nobel de 1903, a próxima mulher a ganhar o Prêmio Nobel só foi em 63, 60 anos depois. Uma outra Maria. Que bom, né? As Marias estão dominando os Prêmios Nobel de Física. Maria Goeppert-Mayer, alemã, que ganhou o Prêmio Nobel de Física por Física Nuclear, em 1963, 60 anos depois da Marie Curie. E depois disso, só recentemente, 2018, portanto que 55 anos depois, uma mulher ganha o Prêmio Nobel de Física, que é a Donna Strickland, ganhou o Prêmio Nobel por raios laser, não sozinha, ela e mais 2 colegas. Ela é canadense. Então, nós tivemos 3 prêmios Nobel de Física em 120 anos de prêmios Nobel. Aqui eu também estou cometendo só uma imprecisão, que não houve 120 prêmios Nobel de Física. Houve anos em que não houve concessão do Prêmio Nobel de Física, mas foi muito pouco. Nós estamos falando assim, de 3 mulheres praticamente em 115 ou 114 prêmios Nobel de Física. E a terceira, então, que foi essa Donna Strickland, canadense, ganhou o Prêmio Nobel agora em 2018. Então, entre Marie Curie e a Maria Goeppert-Mayer foram 60 anos. Da Maria Goeppert-Mayer para a Donna Strickland foram 55 anos. Então, é preciso esperar 60 anos, 55 anos, para dar o Prêmio Nobel a uma mulher. Nós temos nomes aí que poderiam ter ganhado o Prêmio Nobel. Nós estamos falando de uma Lise Meitner, uma grande física nuclear austríaca que não ganhou o Prêmio Nobel de Física. Estamos falando de uma irlandesa do norte, Jocelyn Bell, que poderia ter ganhado também o Prêmio Nobel. Ela descobriu pulsares em 1967. As pessoas, os homens que trabalharam com ela, ganharam o Prêmio Nobel. Ela não. Então, também, vamos colocar essa questão. Jocelyn Bell, vale a pena pesquisar sobre essa mulher. Outra grande mulher, uma chinesa, Chen Xiong-Wu. A gente chama em física Mrs. Wu, ou Madame Wu. Chen Xiong-Wu. Essa senhora era para ter ganhado, junto com 2 outros homens chineses, o Xian Yang e o Ted Li, o Prêmio Nobel de Física de 57. Não foi dado a ela. Ela fez um experimento fundamental, eles fizeram a teoria e ela fez a prova experimental. Então, vamos lembrar também da Mrs. Wu. Jocelyn Bell, como eu já falei, tinha uma grande física americana que morreu até recentemente. Inclusive, ela é muito amiga do grupo do Instituto de Física da Universidade Federal do Ceará, uma mulher que os cearenses se davam muito bem com ela, fizeram muitos trabalhos com ela, Mildred Dresselhaus. A professora, né, Mildred Dresselhaus, ela foi uma grande física também, que é numa área que nós chamamos física do estado sólido ou física da matéria condensada. Falei da Donna Strickland, falei da Kate Vivas, não falei da Kate Vivas, que é uma astrofísica venezuelana, que deu grandes contribuições para a nossa compreensão da origem da Via Láctea. Então, uma outra grande mulher também. E nós temos hoje uma grande mulher, uma italiana, que dirige um dos maiores laboratórios, nos maiores centros de pesquisa do mundo, que é o CERN, em Genebra, na Suíça. Se chama Fabiola Gianotti. A professora Fabiola Gianotti, ela é diretora do CERN. O CERN significa Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. A sigla é CERN, né, onde tem o famoso LHC, o Large Hadron Collider, onde são feitas grandes experiências, onde se descobriu, inclusive, o bóson de Higgs. Então, queria chamar a atenção para essas. Claro, existem outras grandes mulheres em outras grandes áreas, como, por exemplo, a Rosalind Franklin, que foi uma das mulheres que descobriu a estrutura do DNA e não levou o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel foi dado a Watson e Crick, e a Rosalind Franklin ficou de fora, a inglesa. Então, assim, mas eu não estou aqui querendo me debater muito, eu estou só citando porque eu acho que é importante, nesse contexto do Dia Internacional da Mulher e nessa palestra, falar de outros nomes também de mulheres. Nós dedicamos o nosso tempo aqui a Amy Noether,
né? Então, eu queria que, só estão finalizando, né, lembrar que foi essa mulher que deu essa grande contribuição, né, e nos deixou esse legado. Com ele, nós sobrevivemos em física até hoje, o que todo físico que estuda, vamos dizer assim, aspectos mais fundamentais, essa física que a gente chama de física mais fundamental, física do subátomo, do subnúcleo, dos elementos primordiais da matéria do universo. Então, essa mulher deixou 2 resultados baseados na ideia de simetria. Então, a palavra simetria também, só para dar uma questão assim, um pouco mais, esclarecer o significado, é formada por duas partículas, né? O radical sim, que é um radical grego, que significa concomitância, pode significar união, sinfonia, né? Então, seria a concomitância de sons, sinfonia, sinfonos, né? Sincronia, concomitância dos tempos. Sintaxe, concomitância de significados. Simetria, metria é medida. Então, simetria seriam medidas concomitantes, num sentido mais extenso, medidas harmônicas. Então, em física, nós estamos sempre buscando por simetrias, porque em física nós queremos sempre compreender as diversidades. O mundo é tão diverso, e a beleza do mundo está justamente na sua diversidade. A pergunta é, por trás da diversidade, existe uma unidade? E nós conseguimos compreender como, a partir desta unidade, as diversidades foram aparecendo e foram se multiplicando. Então, a simetria, ela nos dá vamos dizer assim, essa força, nos dá esse conhecimento. Nós buscamos as simetrias máximas, fundamentais, primordiais, e aí essas simetrias começam a receber imperfeições, vão sendo violadas, quer dizer, elas vão sendo ligeiramente deformadas através do tempo. Então, de um mundo perfeitamente simétrico, uno, a gente começa a compreender a diversidade através dos processos que nós chamamos de quebra ou violação das simetrias. Então, simetria é um conceito das artes, é um conceito da filosofia, é um conceito das humanidades, é um conceito da matemática, é um conceito da física, da biologia, da química. A simetria é um conceito universal. Ele perpassa todo o conhecimento humano e, lembrar, ele é trazido lá de trás com Platão, já no seu Timeus, em 360 a.C. Então, Selva, eu vou deixando a minha fala por aqui. Espero ter podido, assim, de uma certa forma, mostrar minimamente, né, a grandeza do trabalho da Amy Noether. E se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a vida da Noether e o papel das mulheres na ciência, aí sim tem que ser uma cientista mulher que venha com seu lugar de fala dizer o que é ser mulher na ciência. Eu, como homem, não posso. Eu apenas, como homem, posso dizer o seguinte: o meu lugar de fala é que as cientistas mulheres que eu conheço não são só fantásticas como pessoas, elas são extremamente organizadas. Aí é um pouco realmente não sei porquê, as mulheres em física são extremamente organizadas, tudo com elas vai direitinho, a gente é bem bagunçado. Nós, homens, em física, somos mais caóticos. Não sei porquê, não quero entrar nesse detalhe, porque posso acabar até desviando para um lado meio machista. Mas a mulher, não. A mulher, as físicas são extremamente organizadas. A única exceção que eu conheço de uma física que era fantástica, mas a sua desorganização era tão interessante que ela obrigava todo mundo a se organizar, porque ela era tão desorganizada. Era Maria Carolina Nunes, que eu estou dedicando essa palestra. Maria Carolina era uma figura. Não, tá tudo bem, vamos fazendo, ela não queria nem saber, mas as coisas saíam. Então, mas assim, a parte da Maria Carolina, que era uma irmã de coração, realmente um anjinho de pessoa, um anjo, realmente um anjo, pessoa pura. A vida dela era ciência, de ajudar as pessoas. E então, mas assim, as mulheres na ciência é muito importante. Seria muito bom ter uma mulher falando do que é ser cientista, né, e dos problemas. Por que todas essas mulheres, por exemplo, tinham tudo para ganhar o prêmio Nobel e não ganharam? Sim. Então é isso. Eu queria deixar o meu abraço a todas as mulheres, presentes e ausentes. Estou aqui disposto para, se a gente quiser trocar alguma ideia, eu estou plenamente disponível enquanto o nosso tempo durar. Professor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim.
Por que essa busca incessante pela simetria? O que há de tão belo em tudo que você falou, que a simetria ela está em todas as partes, na filosofia, sim. nas artes, enfim. Mas por que isso? Será que vamos dizer assim, esse átomo primordial, seja lá o que for, lá no comecinho, né? Que engraçado, você falou várias vezes da antipartícula, e graças a essa antipartícula a gente entende hoje um pouco, né? O que seria o Big Bang, caso ele seja. Então, assim, a Nether deixou várias coisas, né? Não deixou somente o teorema dela, pelo que eu estou vendo, ela foi trazendo várias coisas, né? E dentre todas elas, o entendimento um pouquinho de onde a gente veio. Mas aí eu te pergunto, por que essa busca incessante, né? Chega a ser assim uma coisa, eu acho que chega a ser uma coisa, eu Pode não sei dizer, se obsessiva. Pode dizer. Não, eu acho que é uma coisa, é pior, eu acho que é uma coisa atávica. Eu acho que é uma coisa essencial, é uma coisa que vem de nós, né, das entranhas. Mas por que a gente procura tanto essa pedra filosofal, vamos dizer assim, se nós somos tão assimétricos? Sim, exatamente. Eu acho, bom, aí eu vou dar uma opinião, né? Assim, meu pensamento sobre isso. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar que a física, né, a ciência, ela é feita, quer dizer, a ciência tem os seus métodos científicos, né? Cada ciência define a sua metodologia. Mas vamos nos lembrar que as grandes teorias, elas vieram de cabeças que tinham um pensamento, vamos dizer, filosófico muito claro, e não vamos negar a grande interferência e a saudável interferência da filosofia com a construção de teorias científicas. Mas, antes ainda da filosofia, existe uma coisa ainda mais fundamental, que é a metafísica. Então, eu acho que nós, quer dizer, a busca pela simetria é quase que uma busca metafísica, ou seja, metafísica, que vai além da física, vai além, vamos dizer assim, daquilo que é vamos dizer assim, que é real para nós. Ela vai mais no aspecto virtual da alma humana. O que nós estamos buscando quando a gente busca a simetria? A simetria está muito ligada à unidade. Então, como você bem falou, nós somos muito diversos. E talvez a nossa inquietação venha para nós compreendermos de onde vem a diversidade. Será que o universo já nasceu totalmente diverso? Ou havia uma organização e a diversidade foi construída paulatinamente à medida que o universo se resfriou e evoluiu? Então, a busca da simetria ela está muito ligada à busca da unidade. Eu vou dizer uma coisa, não estou misturando física com religião, estou fazendo um paralelo. Por exemplo, as religiões monoteístas. O que nós estamos buscando? Um Deus único. Né? Se a gente olhar a origem lá com Abraão, lá em 2000 anos antes de Cristo, lá em Ur, o que Abraão estava trazendo e trouxe tanto para o islamismo quanto para a religião hebraica, né? Quanto para a religião cristã, foi a unicidade do Deus, um Deus único. Então, nós não queremos o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus das colheitas, nós queremos o Deus do universo. Então, isso está muito intrínseco, como você falou, na alma humana, é uma inquietação da busca pela unidade. Talvez nós, seres humanos, encontremos mais segurança na unidade do que na diversidade e na fragmentação. Né? O que nós buscamos sempre, até na política? Unidade, unificação. Então, eu acho que a busca e a simetria ela faz isso. Quando eu percebo que a interação da gravidade é uma coisa, a interação elétrica é outra, a interação magnética é outra, a interação atômica, nuclear é outra. E eu agora quero dizer, mas será que o mundo é feito de tantas interações diferentes? Ou houve, no início dos tempos, uma única interação que, à medida que o universo foi se resfriando e envelhecendo, né, nesses 13 bilhões e 800 milhões de anos, as forças foram se diversificando. E hoje nós encontramos 4 forças fundamentais, à busca de uma quinta força, ainda não consensual, mas há pesquisas pesadas, buscando talvez uma quinta manifestação de força do universo. Então, será que essas forças distintas, essas diversidades, elas não estão vindo, elas são provenientes de uma unidade? E quem nos dá a unidade é a simetria.
Então, essa busca incessante das simetrias, no fundo, é uma busca incessante, né, do espírito humano, de compreender a diversidade a partir da unidade. Foi assim com Darwin também. Sim. Quando Darwin faz a sua teoria das espécies, né, e ele faz a sua teoria das espécies pela adaptação, a evolução das espécies pela adaptação, o que Darwin está procurando é quem foi a forma primordial de vida. Então, quer dizer, é uma forma de unificação também, é compreender a diversidade do mundo biológico a partir de uma unidade. Quem foi a entidade fundamental? Eu acho que isso está muito dentro da alma humana. É a busca, sim, no fundo, de uma segurança que a unidade nos dá. Sim. E eu vou te deixar numa saia justa, sempre tem que ter uma pergunta, né, da saia justa, é porque o povo não perguntou, eu vou perguntar. O universo é uma unidade, no seu ponto de vista? É um ente único? Um ente só? É simétrico? Pois é. Hoje nós discutimos isso. Quantos universos existem? Né? A própria teoria de cordas, ela nos dá uma imensidão de universos. Né? Nós vivemos em um universo. Isso não é provado, mas eu estou colocando que essa é uma questão discutida e discutível. Isso não é, vamos dizer assim, uma questão esotérica. Isso é uma questão legítima da física. Compreender, porque a teoria de cordas é interessante, é assim como as coisas são, às vezes, vamos dizer assim, elas são feitas com um propósito e o propósito acaba se revelando outro. As teorias de cordas, quando elas são desenvolvidas a partir da década de 80, uma das grandes motivações para descrever a teoria, para se lançar a teoria de cordas e se estudar a teoria de cordas, é justamente a busca da unificação de um universo inicial perfeito, maximamente simétrico. Só que, para se compreender e para se realizar o projeto da teoria de cordas, nós precisamos sair das nossas dimensões. Nós conhecemos uma dimensão de tempo e 3 dimensões de espaço. Então, com um tempo e 3 espaços, esse é o nosso mundo, é o chamado espaço-tempo. A teoria de cordas, ela nos dá um tempo e 9 espaços. Aqui eu tô... Desculpa, eu estou fazendo assim, parecendo até a mão do Lula, né? Hoje é um dia até para lembrar, estou fazendo 9, olha o 9 aqui, olha o meu 4 aqui. O 4 é o dedo mindinho. Então, o que eu estou colocando aqui é que nós precisamos de 10 dimensões. Aí a questão é, mas meu mundo tem 4. Como é que eu posso, das 10 dimensões que a teoria de cordas me dá, chegar às 4 dimensões? Nessa passagem das 10 para as 4, o que eu ganho é uma pletora, um número gigantesco de possíveis universos. Então, a própria teoria de cordas que buscava a unidade total, ela acaba dando uma diversidade de universos. Então, eu acho que essa é uma questão que não existe, quer dizer, na nossa visão hoje, é legítimo se pensar na existência de mais universos. Nós vivemos numa bolha. A nossa bolha é o nosso universo. Tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Podem existir muitas outras bolhas. Volto a você, Selva. Sim. Então, mas assim, para você, então, tanto, não somente por conta da teoria das cordas, mas você acha que existem vários, mas o que eu perguntei para você foi o seguinte, você acha que o nosso universo, não que ele é único, certo, mas você acha que ele representa um ente vivo? Você acha que ele é um ente simétrico? Você acha entendi. Apesar de tudo, da forma como ele foi feito, como ele foi elaborado, com todas aquelas questões de a antimatéria sumiu, ou houve mais matéria do que antimatéria, enfim. Você acha que o nosso universo, diante de tudo isso que você falou, diante de tudo que a física procura, ele é um ente único, vivo, pulsante? Entendi. A pergunta está bem clara e vamos em cima dela. Então, você deixou claro para mim, você está falando do nosso universo, da nossa bolha universal. Então, nós vivemos numa bolha chamada universo. Podem existir muitas outras, não importa, nós estamos na nossa. A pergunta é, essa nossa bolha universal, ela é viva? Ela é perfeita? Ela é maximamente simétrica? Olha, Selva, eu diria, eu não tenho nenhum preconceito de dizer, porque às vezes é muito chato em física, se você não prova por uma equação, né, você diz, isso não posso falar. Eu acho que a gente também em física, a física é uma questão de crença.
A gente acredita, mas com base também em argumentações metodológicas, com metodologia bem definida, experimentação, matemática. Eu acho que dizer que o nosso universo assim, ele tem uma vida, eu diria que sim, porque ele evolui. O universo, há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, era uma coisa. Um trilionésimo de segundo. Estou falando de um trilionésimo de segundo. Após o Big Bang, o universo já começa a realizar grandes transformações. Ele já começa a ser outro. Daí a 400 mil anos que o universo existe, aparece o primeiro átomo. O universo levou 400 mil anos para formar o primeiro átomo, que é o átomo de hidrogênio. A partir daí surgiram as nuvens, as primeiras estrelas, buraco negro, estrelas super pesadas. Então, o universo está em constante evolução. Eu, assim, gosto de pensar que evolução é vida. Então, toda a nossa vida, nós evoluímos espiritualmente, nós evoluímos fisicamente, nós evoluímos mentalmente, nós evoluímos espiritualmente, e o universo tem a sua evolução. Essa forma de evolução é vida, quer dizer, o universo produziu vida, produziu complexidade, produziu aglomerados, né? Produziu átomos que produziram moléculas, que produziram estrelas, que produziram metais, que depois, com a água, né, houve reações, produziu vida. Então, eu acredito num universo que, por evoluir ao longo desses 13 bilhões e 800 milhões de anos, ele seja um ente vivo. Não estou dizendo que o universo faz as suas bondades e maldades conosco, mas ele do ponto de vista da ciência, da física, ele evolui. Ele está evoluindo e criando novas estruturas. Então, isso é vida. Vida é evolução. Vida é complexidade. Não existe nada mais complexo do que o universo. Então, eu vou nessa toada. E retorno a você. Adorei a toada, professora. Daqui a pouco você está aqui, sentado na minha cadeira. Você já falou que a natureza tem consciência. Você já falou que o universo é um ente vivo. Daqui a pouco você está aqui. Se nós somos vivos, o universo é muito. Nós somos produto do universo. Por que vamos desqualificar o universo? Que isso, sim, né? Sim. Não, muito pelo contrário, né? A gente, inclusive. Bom, o universo é nossa casa, né, professora? Então, não tem como. E nós somos muito similares, né, a essa nossa casa, né? Porque nós, aquilo que você falou, a gente termina evoluindo, né? O nosso universo está em constante expansão acelerada, e nós, pelo visto, também estamos numa expansão bem acelerada, né? A gente não está dando conta, mas enfim. Exatamente. Né? E como as coisas estão aceleradas, né? Sim, também que a gente está dando... de hoje. Pois bem, professor, você me deve muita coisa, você me deve, assim, a gente falar sobre a antimatéria, que é uma coisa muito linda, maravilhosa, a descoberta do Paul Dirac. Paul Dirac, realmente, tanto ele, o Richard Feynman, sensacionais, assim, são entes, assim, seres, assim, às vezes... Selva, eu vou te dizer uma coisa, né? Eu me proponho, né? Vai depender de você, claro, você é a senhora, é a majestade do canal. Mas, assim, como pesquisador do CBPF e como funcionário público, que sou servidor público, eu me coloco, dentre as minhas obrigações, com dividir o meu trabalho com a sociedade. E o teu canal, ele me abre essa oportunidade de eu me sentir falando com a sociedade, prestando contas também, né? Dizendo, olha, a gente ganha, a gente estuda, mas a gente está fazendo isso, né? A gente, na minha área, aqui no CBPF, nós não desenvolvemos nenhuma vacina, né? Não é a nossa área, mas nós desenvolvemos, meus colegas da tecnologia, da física aplicada, da física médica, desenvolvem tecnologia e nós desenvolvemos conhecimento. Conhecimento é significado. Significado se torna aplicação algum tempo depois. Então, eu, assim, me sinto completamente... Sobretudo esse ano, eu falei de 10 dimensões para vocês agora. O primeiro trabalho que lança a primeira dimensão extra, ele é de 1921, está fazendo 100 anos agora, é o trabalho do Theodor Kaluza. O trabalho do Theodor Kaluza, ele fala de um mundo unificado às custas de 5 dimensões, não de 4. Então, ele está falando de 5 dimensões. Nós vivemos em 4. Mas ele fala, a 5ª dimensão nos permite compreender a unificação. Esse trabalho é de 1921. Esse trabalho é retomado pelo filho do Felix Klein,
que era o colega, que era professor da Emneder, chamado Oscar Klein. Oscar Klein se associa a Kaluza, depois Einstein também participa da discussão, e as teorias de Kaluza-Klein, elas explodem a partir da década de 70, 77, 78, e são importantíssimas. Então, esse ano nós comemoramos 100 anos de dimensões extras. Nós comemoramos 90 anos da antimatéria, que é o trabalho do professor Paul Dirac. Então, nós comemoramos, temos muito a discutir no seu canal. Permitir. E tem outra coisa que você falou que também é essencial que as pessoas entendam isso. Não somente essa questão de que físicos e pesquisadores não fazem nada o dia inteiro, só ficam pesquisando. Não, mas tem isso, graças a Deus, no nosso canal a gente entende, e aquilo que eu falei para você e também para o professor Rogério, né? Rodrigo, né? Rodrigo. Que eu falei para vocês. O que vocês nos dão em troca é mais do que o suficiente, porque vocês muitas vezes abrem mão de vidas, muitas vezes abrem mão de família, muitas vezes porque vocês vivem praticamente para isso. Então, não é bem assim, né, o que eu tenho que dar contas. Não, você não precisa dar contas, meu caro. Você não precisa porque o conhecimento é uma dádiva mesmo, e nos honra muito tê-lo aqui. Para nós é essencial, é maravilhoso, tanto tê-lo quanto o professor Rodrigo, qualquer um que seja, inclusive do próprio centro aí de pesquisa. Essa é uma das coisas. E você falou também, e não é a primeira vez que eu já te escuto falar, sobre a questão de que, muitas vezes, existe uma descoberta que talvez para aquele momento ela não seja significativa, mas que em outros momentos, como foi o caso, né, do David Bohm, que ele teve ele foi bem, várias pessoas fizeram bullying com ele, vamos dizer assim, né, as piladas, né, porque ele era, eu acredito que tanto ele, quanto o Dirac, e quanto tantos outros, eles eram muito além do tempo. E aquilo que eu te falei, não existe, talvez, um acompanhamento da própria... da nossa realidade, do que nós temos hoje aqui. Então, eu acho isso seria também sensacional a gente abordar muito essa questão do que, até que ponto, por exemplo, as tuas descobertas hoje do Centro Brasileiro de Pesquisa, se eu sei que você está fazendo, que vocês têm um estudo feito aí em relação à energia e matéria escura, eu estou sabendo disso, né? Eu quero que eu sei que às vezes é um pouco diferente daquilo que outros cientistas pensam, né, que são pontos de vista diferentes, né? E eu também quero que você traga aqui, eu quero que você explique para nós que as pessoas precisam entender isso. Essa questão também das dimensões, a gente poderia fazer, inclusive, um apanhado, eu te contar como é que é visto na questão um pouco mais, digamos assim, não vou dizer espiritual, porque aí não é espiritual, mas um pouco mais esotérica, um pouco mais mística. E você falando da física, a gente faz um paralelismo, acho que isso é interessante, para que as pessoas entendam o que é fato. Exato. Porque contra fatos não há argumentos. Então, assim, a questão espiritual, eu não tenho nada contra a questão mística, religiosa e esotérica. Não tenho, muito pelo contrário, porque eu ando numa linha muito tênue. A questão do canal aqui, quando a gente fala de espiritualidade, aquilo que eu já te falei, a gente fala de espiritualidade com uma questão de experiência, uma experiência que só a ciência nos traz. Então, assim, a espiritualidade, do ponto de vista da selva, do ponto de vista do canal, é provinda de fatos da ciência, daquilo que vocês provêm, daquilo que vocês nos oferecem todos os dias, né? Então, eu apenas sou uma porta-voz aqui, né, estudando. Obrigado por abrir esse canal de comunicação. Mas aqui, fique à vontade, que se quiser trazer as suas pesquisas, quiser trazer os seus alunos para falar. Ótimo, temos gente muito nova, gente jovem, boa, fazendo coisas que vale a pena, assim, se apresentar ao público, porque eu acho que é isso que é importante. A ciência, ela não ser procurada só nos momentos de crise. Claro. Né? A ciência, ela é perene, né? Ela faz parte da cultura. Né? Nós temos literatura, temos música, temos artes plásticas, temos muitas manifestações folclóricas e temos também ciência.
A ciência é importante como patrimônio cultural. A gente precisa introduzir a ciência como parte da cultura brasileira, né? E a gente já tem muitos elementos da ciência na cultura brasileira, como, por exemplo, as questões de biologia, nós temos muitos biólogos e outras áreas do conhecimento, ótimos matemáticos. Então, acho que é importante. Eu acho que, assim, pode contar comigo, né? A gente pode organizar, quando acabar aqui, assim que você puder, tiver tempo, a gente pode trocar um e-mail para organizar uma agendinha de repente, uma vez por mês, a gente trocar uma ideia, ou eu te indicar, olha, sobre esse assunto aqui, tem essa pessoa que pode fazer uma palestra fantástica e esclarecer para a população o que está se buscando nas neurociências, na matéria escura ou na química, tá certo? Sim, sim, sim. Sim, inclusive a gente também precisa fazer essa nossa live com Sim. essa sua pesquisa que você está fazendo em relação ao cérebro quântico, se o cérebro não é. A questão da Eu consciência. estou doida para isso, o que eu estou pesquisando disso, indo atrás aí de bastante coisa, porque eu quero que você me traga essa pesquisa aqui, depois que você publicar teu artigo, junto com o doutor lá, com o professor Rodrigo. Pelo amor de Deus, não vejo a hora disso acontecer, não vejo a hora de vocês ganharem o prêmio Nobel também, e enfim, tudo isso, enfim. Então tá bom, isso. Professor. Eu queria só então me despedir de você, agradecer aí, desejar saúde para você, desejar saúde, esse bem maior para todos os que estão aqui presentes. Lembrar dessa grande pessoa que foi a Maria Carolina Nemes, lembrar da Sônia Schauer e lembrar da Elisa Frota Pessoa. 3 grandes físicas que o Brasil teve, né? Cada uma delas a professora Elisa viveu bastante, graças a Deus, a Sônia Schauer se foi com 25 anos, e a Carolina Nemes, a Carol, se foi com cerca de 60 anos. Mas, assim, e também agradecer, assim, as pessoas, né, que estiveram aqui presentes nesse dia de hoje, nesse dia 8 de março, com tantas coisas acontecendo no Brasil hoje, que a audiência está voltada para muitas outras coisas, um dia histórico em muitos sentidos, né? Então, obrigado a você, Selva, saúde para todos e até muito em breve, se Deus quiser, estaremos nos revendo. Obrigadíssimo. Então, eu me despeço também de todos os ouvintes aqui. Teve muita gente sua aqui, bastante aclamado, o professor, o Elvis, o Angeli Pintas, os Suraya, ela e eu, acho que Suraya, essa é a priminha querida, minha prima dançarina do ventre, excelente. Grande dançarina do ventre. A Catinha de Melo, a dona Tereza, ela e eu, que não sei quem é, mas... É a mamãe. Beijo, mamãe. Obrigado aí. Enfim, Montelane Fernandes, Patrícia Salcides, muita gente que lhe segue, fora o pessoal do canal. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que esteve aqui, realmente uma palestra fantástica, como sempre, não tenho o que dizer do professor Elael, que é um grande mestre. Vocês não sabem quem é este grande mestre que já tinha que estar nas mídias aí faz muito tempo. Vamos ficar quietinho, escondidinho melhor. No canal Onda Quântica. Ele é excelente, gente. Mas a gente vai voltar, né, professor? Se Deus quiser, a gente volta. Tá bom? Quiser. Então, super beijo a todo mundo. Aloha, boa noite. Aloha, salam, como dizemos em árabe. Mas salam. Bye, bye. Tudo de bom. Tchau, até mais.